no Senhor de todo o seu coração, ei, deixa eu te falar, saia do barco e caminha sobre as águas, porque Deus está te chamando, o Senhor está te chamando. Pode sair do seu barco e caminhar sobre as águas, porque Ele sustenta, amém? Então a palavra do Senhor vai dizer: pense em como tens ensinado muitos, fortalecido as mãos fracas, e as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortalecido. Agora, porém, que a aflição vem a ti, tu desanimas, sendo tu tocado, te perturbas. Pai querido, Pai amado, essa é a tua palavra, Deus. O Senhor colocou no meu coração, Senhor. Deus, aquele que veio buscar uma resposta, aquele que veio buscar uma direção, Senhor, que não saia daqui sem ouvir a tua palavra, a sua voz, que não saia daqui sem a resposta que ele veio buscar, mas que ele venha sair daqui cheio do Espírito Santo, que ele venha sair daqui, Pai, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor escolheu para viver o melhor dessa terra, que o Senhor escolheu para ele pisar na cabeça de serpente e dizer que aqui ela não manda, aqui ela não tem poder, porque aqui o que manda é o Senhor, sobre a vida e sobre a casa, sobre essa igreja. Então eu te entrego, Pai, esse culto, Pai, eu te entrego a minha boca, o meu coração, o meu pensamento nesta noite. Usa, Senhor, a minha vida, Pai, para falar com aquele que veio buscar uma resposta, uma cura, uma libertação, aquele que entrou por esta porta, Pai, nesta noite, Senhor, com o coração aflito, Pai, angustiado, Deus, toca nesse coração, toca nesta alma, Pai, e liberta, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga uma cura, uma restauração, e que os teus filhos que veio te buscar, tanto aquele que está aqui, como está de longe, Senhor, visita e coloque a sua mão sobre a vida dele, Pai, e derrame uma porção dobrada sobre a vida dele, e que ele venha a ser tocado e liberto em nome do Senhor Jesus. Você que quer, diga amém. Você tem liberdade de aplaudir o nome do Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. Pode se assentar, a igreja. Eu sou muito grato a Deus por esta palavra. A gente está falando de um homem que a gente conhece, Jó, um homem que é escolhido de Deus pelo seu caráter, por aquilo que Deus olhava e não achava outro igual, como Jó aqui na terra. Eu quero dizer nessa noite para você, da mesma maneira Deus tem olhado para a sua vida, Deus tem olhado para você e tem achado graça, Deus tem visto o que você tem feito, Deus tem visto que você tem abrido mão das coisas que você tem renunciado. E nesta noite Ele te trouxe para te dizer que você é um escolhido do Senhor. Você não está aqui por um acaso, mas você está aqui por um propósito de Deus. Deus tinha um propósito na vida de Jó. Deus tem um propósito. Você crê que Deus tem um propósito na tua vida? Você crê que Deus já escreveu a sua história, começo, meio e fim? Se você crê, você sabe que vai dar certo. O homem não pode mudar aquilo que Deus escreveu. Aquieta o seu coração. Eu não sei como você entrou por essas portas, eu não sei como que foi a sua semana, eu não sei o que você está passando, mas de uma coisa eu sei, que você está buscando na presença do Senhor uma resposta, uma direção, e nessa noite Deus está te colocando como Jó nessa terra, um filho escolhido do Senhor para cumprir o propósito dele. Essa luta que você está passando, não temas, porque Deus está no controle. Então Jó é aquele que foi escolhido, é aquele que foi entregue. A palavra diz que Deus faz uma reunião com os seus anjos celestiais, mas também foi convocado Satanás, e Deus oferece, Ele apresenta Jó. Ele diz: tem visto o meu servo Jó? Um homem íntegro, reto. Antigamente, quando eu olhava para essa palavra, eu achava que Deus não amava Jó. Como que ele pode dar Jó, aquele que ele ama, para Satanás entrar e destruir tudo que ele tem? Mas hoje eu entendo o propósito de Deus sobre a minha e sobre a tua vida,
Porque quando nós somos escolhidos do Senhor, é porque Deus sabe e Ele confia que a palavra dele vai ser pregada, ministrada, que a palavra dele vai ser espalhada por todo o canto deste mundo, através da minha e da sua boca. Porque nós não tememos o diabo, mas sim, nós amamos a obra de Deus que Deus nos deu. E aqui a palavra diz que um amigo de Jó, chamado Elifaz, ele visita Jó, e a palavra diz que ele fica vários dias sentado, sem dar uma palavra, sem dizer nada. E a palavra vai dizer que quando Jó se pronuncia, logo em seguida o seu amigo ele pede licença. A palavra aqui no versículo 2 diz: se intentar alguém a falar-te, ficarás impaciente? A palavra do Senhor é bem clara. O seu amigo ele pega uma oportunidade que muitas vezes eu e você, sem sabedoria, ou por estarmos passando por um momento difícil, a gente abre a nossa boca para dizer algo, e através do que você diz, as pessoas vão te atacar, ou vão te julgar, até te condenar. Não porque você não é escolhido de Deus, ou porque Deus não tem um propósito, mas é porque ela ainda não entende o propósito de Deus sobre a tua vida, ou sobre a vida dela. Porque Deus não colocou o homem na terra para viver uma vida de rei ou de rainha, mas sim para ganhar almas e para libertar aquele que está aprisionado. E a maior prisão que tem do ser humano é a prisão da alma. Aquelas pessoas que estão presas na sua alma, que não conseguem se libertar das coisas deste mundo, não conseguem colocar Deus como prioridade e começa a buscar as coisas deste mundo. Mas a palavra diz: o que vale é eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? O que adianta eu ganhar uma igreja inteira para Cristo, mas eu perder a minha salvação? Na hora que eu chegar diante dele e ele dizer: afastai de mim, porque eu não vos conheço. O que adianta, igreja? A primeira obra eu preciso fazer dentro de mim, eu preciso fazer na minha vida. A partir do momento que eu reconheço quem sou eu e quem é Deus na minha vida, as coisas começam a mudar, as coisas começam a ter uma direção diferente. Então ele vem e ele pede licença, ele pede para Jó se ele pode falar. E a palavra diz que ele já entra, e ele entra dizendo: pense em como tens ensinado a muitos. Ei, quantas pessoas que eu e você não temos profetizado, não temos ensinado, não temos uma palavra de conforto, uma palavra de direção, uma palavra de restauração, uma palavra de cura, uma palavra que diz: vai dar tudo certo, porque Deus está no controle, porque Deus está contigo, e se você confiar no Senhor, Ele vai mudar a sua história. Quantas vezes nós não lançamos esta palavra para aquele que está caído, para aquele que está no fundo do poço, para aquele que olha e não tem expectativa nenhuma de vida, para aquele que olha e quer parar, quer desistir. Mas basta uma palavra que você lança sobre a vida de uma pessoa, ela muda, ela levanta, ela toma uma direção, ela confia, e o Espírito Santo entra e ele transforma, ele muda. Porque quem muda o homem é o Espírito Santo de Deus. Você crê? Você crê que o Espírito Santo de Deus ele pode mudar aquela que você tem pedido, aquele que você tem orado, aquele que por quem você tem buscado? Ainda hoje o Espírito Santo de Deus ele pode visitar e ele pode transformar. Mas você precisa de crer, ter fé, acreditar. Lembra daquele homem centurião? Basta só uma palavra. O Senhor não precisa ir lá, o Senhor não precisa sair daqui para ir lá, mas basta uma palavra do Senhor e o servo será curado, o seu esposo será tocado, a tua esposa será tocada, o teu filho será tocado. Pastor, mas eu nem sei aonde está. Mas Deus sabe. Enquanto você está buscando, Deus está cuidando. Deus está cuidando. Então a palavra diz: pensa como tens ensinado muitos e fortalecido as mãos fracas. Quantas pessoas que a gente não pega caído, não consegue mais nem glorificar, não consegue mais nem orar,
mas através de uma palavra sua, que Deus coloca no seu coração. Quando você lança essa palavra, o Espírito Santo entra e essa pessoa, ela tem vida, ela tem um ânimo, ela olha e vê aquilo que ela não conseguia enxergar, porque os olhos, tem um espírito que no livro de Marcos fala, é o espírito mudo e surdo. É um espírito que tem atacado as igrejas, atacado as pessoas, tem tampado a audição e tampado a boca daquele que serve ao Senhor, e ele ouve a palavra, mas ele não consegue entender. E quando é para ele falar, ele não consegue mais profetizar, ele não consegue mais falar. E Jesus vem e repreende esse espírito. E nesta noite, em nome de Jesus, está repreendido esse espírito de surdez, esse espírito imundo na vida de cada um de nós. Que nós possamos ouvir a palavra dele e guardar no nosso coração, para que quando a palavra entrar, a nossa boca só sai coisas de bênção. Tenha a autoridade do Senhor nesta noite. Receba a autoridade do Senhor na tua vida, para que você possa profetizar, para que você possa curar, para que você possa libertar em nome do Senhor Jesus. Então a palavra vai dizer que as tuas palavras têm sustentado o que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Muitas vezes nós pegamos pessoas que não têm nem força para vir buscar mais o Senhor, que não acredita, que não consegue sair de casa, ou até mesmo ele tem se apegado ao trabalho, e tem se apegado a coisas deste mundo, e ele perde a direção, ele perde a vontade, ele perde a visão espiritual. Mas através de uma visita que você faz, essa pessoa, ela é tocada, e ela é transformada, ela é curada. Mas aqui ele vem e ele fala: Jó, você sempre teve uma palavra, você sempre teve algo de Deus para levantar o que estava caído. Você sempre falou que Deus mudava, Deus curava, Deus transformava. Mas agora que é com você, agora que é contigo, por que você também não tem uma palavra de Deus para a tua vida? Eu quero te perguntar nesta noite: como que está a tua vida com Deus? Como que você está diante de Deus quando o vale, quando o deserto, ou quando Deus permite na tua vida acontecer algo que você não está esperando? Às vezes perdeu o emprego, às vezes é um filho, às vezes é o esposo, às vezes é uma enfermidade. Eu não sei o que tem acontecido na tua vida, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer como que você está diante dele. Porque aqui a palavra não era de Jó, a palavra era daquele que era levantado por Jó, aquele que era visitado, aquele que já tinha ouvido uma palavra de Deus, de cura, de bênção, que ia dar certo. Mas agora ele estava vendo aquele homem sentado no chão, cheio de doença, tinha perdido tudo. E ainda Jó, ele não blasfema contra Deus, mas a palavra diz que ele deseja a sua própria morte. Ele diz: o porquê que eu nasci? Jó, ele não fala mal de Deus, mas ele deseja a própria morte. Jó, ele quer morrer. E aquele que não tem entendimento espiritual, aquele que não conhece a palavra de Deus, quando você dá oportunidade para ele, ele vai entrar e ele vai tentar te destruir, ele vai tentar te parar. Então ele fala: Jó, você sempre ajudou, você sempre falou de Deus, mas agora que é contigo, o porquê que você está assim? O porquê que quando a luta é nossa, por que nós paramos? Por que nós desanimamos? Por que nós olhamos e falamos: não, Deus não é mais comigo, Deus me abandonou? Por que muitas vezes eu e você não acreditamos que vai dar certo? Por que muitas vezes nós olhamos e só vemos o não, a porta fechada, tudo parado, não vai dar certo, porque Deus me abandonou? Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus não te abandonou.
Eu quero te dizer nessa noite que Deus continua no seu barco, que Deus, Ele já deu uma ordem, atravessamos para o outro lado. E eu quero dizer que nessa noite, se você não tem mais força para repreender o vento que está sobre a sua vida, acorda Jesus que está no seu barco, porque Ele levanta e Ele repreende esse vento que está te assolando. Tenha fé. Quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, quantas vezes eu não me senti assim, abandonado? Quantas vezes eu não passei por situações? Hoje, lá de manhã, eu dei um testemunho. Outro dia eu cheguei aqui na igreja, eu estava passando por um vento tão forte, porque acaba o vento, vem outro, acaba um, vem outro. E quando eu falo para Deus, Deus, acaba logo com esse vento. E Ele fala, filho, se alegre com esse, porque o que vai vir é pior. Se alegre com esse que está, porque esse aqui não está bom. Porque o que eu estou preparando para você, ele é pior. E eu cheguei aqui na igreja arrebentado. Eu cheguei aqui na igreja só pela misericórdia de Deus. Eu cheguei aqui, mas na verdade, o meu corpo andava, mas a minha alma estava no chão, caída, por dentro arrebentado. E Deus usou uma pessoa aqui para dizer para mim, pastor, eu oro a Deus pela sua vida e pela vida da sua esposa. Eu queria ter essa alegria que vocês têm. Eu queria estar como o Senhor está, alegre, assim. Eu quero estar. Eu olhei para ela e falei, minha filha, você não sabe o que você está falando. Se você tivesse como eu estou, minha filha. Ela falou, pastor, não parece. O Senhor parece muito bem. E aí o Espírito Santo falou para mim, é dessa maneira que eu quero meu servo. Por dentro está arrebentado, mas por fora vai fazer a minha vontade, para que os outros olhem e reconhecem quem sou eu na vida dele. E eu me alegrei, eu falei assim, Senhor, eu cheguei aqui arrastado, eu cheguei aqui andando só pela misericórdia, mas esta palavra mudou a minha noite, porque pessoas estavam olhando para mim e vendo o agir de Deus na minha vida. E eu olho para Jó e vejo aquele homem que foi tirado tudo, seus filhos, seus bens, e agora Jó está sendo o quê? Atacado por palavras, mas palavras que não é para matar, mas sim para às vezes fazer eu e você refletir quem somos nós diante de Deus, o porquê que nós fomos colocados nessa terra. Ei, se anime diante de Deus, você tem a autoridade do Senhor nesta noite. Deus está te revestindo de autoridade para você profetizar. Abre a sua boca e profetiza. Deus te revestiu de autoridade para você ser profeta, boca de profeta na sua casa, no seu trabalho. Daqui uns dias eu vou dar um testemunho do que Deus faz na nossa vida quando a gente confia, como Pedro confiou. A água é algo que afunda, o mar ele mata, mas quando Jesus falou para Pedro, ei, sai do seu barco e pode vir, porque sou eu. Pedro ele não olhou para a água, Pedro ele não teve medo da água, Pedro olhou para Jesus. Nessa noite eu te digo, olha para Jesus, para de olhar para o seu problema, para de olhar para o vento, para de olhar para aquilo que tem tentado te parar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus não te abandonou. Pastor, mas você não sabe como eu estou. Ei, não importa, eu sei que Deus é contigo. E sei que você é escolhido como Jó foi escolhido. Você também é escolhido de Deus nesta noite. Toma posse de tudo aquilo que Deus tem feito. Ai, pastor, mas está doendo. Mas está te ensinando. Estou sofrendo. Mas você sabe que você está sendo cuidado, porque Deus não te abandonou. Deus não abandona um justo. Deus ele não abandona aquele que é justo, aquele que crê, aquele que busca, aquele que acredita, aquele que confia, aquele que sabe que Ele está no controle. Está demorando? Tá, mas a sua bênção está sendo preparada. Você vai receber, porque aquele que escreve a tua história. Lembra quando Sara deu aquela risadinha de cantinho de boca? Quando Deus falou, olha, o ano que vem eu vou vir, Abraão, e vocês vão ter um filho, Isaac, o filho da promessa. E a palavra diz que Sara estava escondida, estava dentro da tenda, e ela deu aquela risadinha de cantinho de boca que ninguém nem vê, mas o Senhor ele conhece seu coração. O Senhor ele sabe de todas as coisas.
Não adianta você se esconder. Não adianta você achar que Ele não está vendo, porque Ele está vendo tudo. E a palavra diz: Abraão, por que Sara riu? Porque ela riu. Ela não confia no Deus que ela serve. Ela não confia que eu sou o Senhor e que o ano que vem eu virei nessa data e darei um filho para ela. Sara já era avançada de idade. Eu quero dizer que para você, que para Deus não tem tempo, não tem hora, não tem dia. Eu quero dizer para você nessa noite que quando Deus entra, Deus muda. Quando Ele entra, Ele transforma. Mas você precisa tomar posse do que Deus quer fazer na tua vida. Você entrou de uma maneira por essas portas, mas quando você sair, você vai sair transformado. Você vai sair com o seu coração aberto e falando: ei, Deus já preparou tudo na minha vida. Não é o teu temor de Deus a tua confiança? Imagina você que está sempre falando, sempre profetizando, sempre pregando, mas quando passa pelo vale, quando passa por uma tempestade, eu não confio mais em Deus, eu não vou buscar mais o Senhor, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais orar, eu não vou mais falar. Hoje em dia tem muitos cristãos desta maneira, parando, desistindo. Basta uma provinha e ele já para. Daqui um dia eu vou dar um testemunho do que Deus faz. Você confia e você sabe que Ele está no controle. É no improvável, é no não que Ele entra e Ele usa quem Ele quer usar, e Ele muda a história, e Ele coloca aquele que está lá embaixo, Ele coloca em cima. Deus está te colocando em cima hoje. Deus está te colocando você em cima, falando para você: ei, confia na minha palavra, porque quando eu entro, eu restauro. Quando eu entro, eu mudo. Você crê que Deus tem uma mudança para a tua vida? Então toma posse. Toma posse, porque eu tomei posse. E hoje eu estou vivendo o sobrenatural de Deus na minha vida. Hoje eu olho e falo: Deus, o Senhor é comigo, o Senhor está no controle, e o Senhor não abandonou. E o homem não pode colocar um ponto final aonde o Senhor escreveu a minha história. A minha história foi escrita por Deus, e a tua história também é escrita por Deus. Está difícil? Confia no Senhor. Estão atacando, estão falando que não vai dar certo? Confia no Senhor de todo o seu coração. Não olha para o seu vento, não olha para as palavras ao contrário, mas olha para aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Jó, ele foi atacado. Jó, ele poderia parar, falar: é verdade, é mesmo, Deus me abandonou. Tudo que eu fiz, Deus não olhou para o que eu fiz. Eu falei do amor dele, eu estendi a mão, eu profetizei, eu dei vida nova para pessoas no nome do Senhor Jesus. Mas agora Deus me abandonou, Deus me deixou. Deus, ele não tem nada comigo. Jó, ele poderia pensar assim, como eu poderia pensar assim. Porque o dia que eu recebi o não, o dia que as portas se fecharam, o dia que o mundo desabou em cima de mim, eu poderia ter olhado e falar: Deus, eu vou no seu culto, eu sou fiel, eu te busco, eu oro, eu te amo. E mesmo assim o Senhor me disse não. Mas o não dele era só para dizer para Satanás: ele vai me adorar. Você vai lá e vai falar não, mas ele vai continuar me adorando, ele vai continuar me amando, me buscando e confiando que eu sou Deus na vida dele. Confia que Deus é Deus na tua vida. Confia que Ele está no controle. Confia nele de todo o seu coração, que Ele vai entrar e Ele vai mudar a sua história. E eu já estou encerrando. E eu quero encerrar esta palavra no livro de Jó, capítulo 27, versículo 2. Quando a gente confia no Senhor, quando a gente sabe que é Ele que está no controle, quando a gente sabe que tudo que está acontecendo, mesmo a tempestade, mesmo o vento, como Pedro e os seus amigos estavam ali naquele barco, e a palavra diz que o vento era tão forte que o barco quase ia a pique. E Pedro era um pescador, um homem que conhecia o mar, um homem que ele tinha intimidade
com aquela tempestade, porque não era a primeira que ele tinha passado, não era a segunda, era várias, mas essa tempestade é diferente. Tem tempestade que Deus permite que é diferente na tua vida. Você vai olhar e vai sentir medo, você vai olhar e vai achar que não vai conseguir passar, mas eu quero te dizer para você que nesta noite, você precisa acordar aquele que está no teu barco, aquele que está descansando. Aprenda a acordar ele na hora certa e dizer para ele: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Ei, não é pecado. Não é pecado você cobrar, você falar, você ter um tete a tete com Deus e dizer para Ele: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto, eu não consigo caminhar sozinho. Ele entra e Ele acalma, Ele entra e Ele muda. É intimidade que você tem com Cristo. E a palavra aqui no versículo 27, a palavra diz: tão certo como vive o Senhor, que me negou justiça, e todo-poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto eu tiver vida, eu sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Olha só o que a palavra diz, olha só o que Jó está dizendo. Ei, não importa o que aconteceu comigo, nu eu vim para essa terra, e nu eu vou voltar. Dessa terra eu não vou levar nada, mas enquanto Deus me der fôlego de vida, a minha boca não vai falar nada contra Ele, e eu não vou desagradar o Deus que eu sirvo, porque eu confio nele. Eu vou continuar confiando nele. E a palavra de Deus diz que lá em Samuel, que Davi, quando o seu filho estava enfermo, a palavra diz que 7 dias ele orou, 7 dias ele jejuou, 7 dias ele não tomava banho, intercedendo pelo seu filho. Mas a palavra diz que depois de alguns dias, os seus servos comentavam: a criança é morta. E Davi escuta as pessoas falando, e ele se levanta, porque ninguém tinha coragem de chegar para ele e dizer: olha, o teu filho morreu, rei, o teu filho está morto, porque eles tinham medo do qual seria a reação dele. E a palavra diz que ele se levanta e pede para preparar o seu banho, o seu alimento, e um servo olha e fala: eu não entendo isso, porque enquanto a criança estava viva, Davi não comia, Davi não tomava banho, Davi não fazia nada a não ser chorar e orar. Então Davi se levanta e diz para ele: ei, enquanto há fôlego, há esperança. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Mas agora que Deus tirou o fôlego dele, eu sei para onde ele foi. Ele não pode ter comigo, mas um dia eu terei com ele. Davi está falando: ei, eu aceito o que o Senhor fez. Ei, aceita o que Jesus está fazendo na tua vida. Aceita o que Jesus está permitindo sobre a minha e sobre a tua vida, porque quando você aceita, fica fácil Jesus entrar, fica fácil Ele mudar, fica fácil Ele transformar a tua história. Então a palavra que eu quero deixar nesta noite: não entristeça o seu coração, confia no Senhor, acredita que Ele está no controle e vai continuar no controle. E a tua história não foi o homem que escreveu, mas sim foi o que criou os céus e a terra. E Ele não dorme. Enquanto você buscar, enquanto você acreditar, Ele está cuidando de você. E na hora certa, o Senhor vai entrar e vai mudar a tua história. É na hora certa que Ele vai restaurar. É na hora certa que você vai viver o que Jó viveu aqui nessa terra. Se coloque de pé, vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Confia, acredita. Jó, ele foi atacado. Jó, ele foi desprezado. Jó, ele até ouviu que ele não tinha fé, que tudo que ele tinha feito, que quando era com ele, ele não podia fazer nada. Porque muitas vezes é fácil a gente profetizar na vida de alguém, mas é difícil quando é com a gente, principalmente quando toca num filho. Quando toca no nosso filho, a gente não consegue ter força para abrir a nossa boca e profetizar. Mas nessa noite, com a autoridade do Senhor Jesus,
que você receba aí no seu coração a autoridade de Deus sobre a tua vida, e que você tenha fé e força para repreender todo o levante de Satanás contra a tua vida, contra a sua casa. Hoje é sexta-feira, cura e libertação. Eu profetizo na sua vida uma libertação, porque quando nós somos libertos, a cura, ela vem automaticamente, porque a cura não é do homem, a cura é do Senhor Jesus. E quando nós aceitamos, entendemos e somos libertos, não se preocupamos com a cura, porque nessa terra nós não vamos levar nada. Apóstolo Paulo, quando ele estava descendo para uma determinada cidade, os seus amigos falaram para ele: não vai para lá, se você for para lá você vai ser morto, você vai ser preso. E ele disse: por que falar essas coisas? Para entristecer o meu coração? Eu já estou pronto para ser amarrado e morto em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está pronto nesta noite? Você está pronto nesta noite para receber da parte dele aquilo que ele te deixou como herança nessa terra? Então toma posse desta palavra e confia no Senhor de todo o seu coração, porque Ele vai entrar na sua vida, Ele vai entrar e vai mudar a sua história nesta noite. Eu não sei como você entrou por aqui, mas eu sei que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, e que o Espírito Santo do Senhor, Ele visita a sua casa, a sua família, Ele visita os seus filhos, e que Ele possa transformar, que Ele possa mudar, que Ele possa restaurar tudo aquilo que o inimigo tentou tirar de você, porque o inimigo não tem poder sobre a tua vida. Quem tem poder sobre a sua vida é aquele que criou o céu e a terra, e você é escolhido dele nesta noite. Pai querido, Pai amado, eu te apresento, Senhor, tuas ovelhas, teus filhos, Pai. Oh Deus, visita cada um que está aqui, Pai, aquele que está de longe te acompanhando, Senhor. Pai, toca, Senhor, nessa pessoa, Pai. Oh Deus, se é uma cura, Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa seja tocada e seja curada em nome de Jesus. Mas, Pai, eu te peço, Senhor, liberta, Pai. Liberta o teu servo, Senhor, aquele que está aprisionado numa prisão sem grades, sem paredes, mas aquele, Senhor, que não consegue, Pai, te buscar, aquele que não consegue te ouvir, aquele que está surdo, aquele que está mudo, aquele que está cego, Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja tocado, Pai, e que seja liberto, que seja alcançado pela Tua graça. E eu te peço, Pai, que nesta noite, Senhor, cada ovelha, cada alma que está aqui na Tua presença, Deus, que seja alcançada e tocada, Pai, pelo Seu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa acompanhar, Pai, e ao chegar na Tua casa, Senhor, oh Deus, Ele venha fazer mudança, Pai, que Ele venha tocar nos Teus filhos, que Ele venha tocar nos pais, que Ele venha tocar, Senhor, na esposa, no esposo, que Ele venha tocar, Senhor, nos seus amigos, na rua, Senhor, onde Ele mora, que seja pessoas tocadas e mudadas em nome de Jesus. Nesta noite entregamos a Ti, Senhor. Nesta noite, Pai, apresentamos, Senhor, a nossa causa a Ti, Pai, que essa causa, Senhor, seja, Pai, oh Deus, conduzida, Senhor, pela Tua palavra e pelas Tuas mãos, Senhor, como o Senhor conduziu Jó, Pai. Nós Te entregamos, Te pedimos nesta noite, cuida, Senhor, da nossa causa, Pai. Cuida, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que tem passado, tudo aquilo que tem acontecido, todo vento que tem se levantado, Pai. Te apresentamos nesta noite com o coração aberto. Que o Senhor entra e transforma, que o Senhor entra e muda, e que nós venhamos dar testemunho de quão bom é o Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos louvar, vamos engrandecer, vamos adorar o nome do Senhor Jesus.